Você sabe o que acontece quando uma obra com um protagonista mais pesado chama muita atenção do público por causa de um conceito meio infantil? E como isso pode fornecer muita grana para certas empresas, além de retirar parte da liberdade criativa do autor barra mangaka, senão o cara é hoje. Bom, inicialmente Yu-Gi-Oh! Não era para ser um anime barra mangá de cartinhas, mas sim do nosso menino Yugi mandando todo tipo de criatura ruim que estivesse atormentando ele e seus amigos para jogar pro Vasco em seus Inuyami no Games, ou os clássicos jogos das trevas como foi conhecido no anime. Tudo isso enquanto tenta viver uma vida escolar normal em um começo que nunca foi adaptado no anime que a gente conhece. Então hoje eu vou te contar como era a história e os visuais dos personagens da parte esquecida de Yu-Gi-Oh!, além de suas mudanças e possíveis inspirações do autor, e como ele se tornou o anime e o card game que conhecemos hoje. Então antes da gente começar é bom esclarecer como era esse Yu-Gi-Oh! Bom, em teoria ele é bem parecido com o anime que temos de 2000. Os conceitos, os visuais são semelhantes, mas não iguais. Sabe aquele meme de copia mas não faz igual? Então, era exatamente isso, mas com muitas diferenças. Mas as mais relevantes são: o Enigma não estava montado, os amigos eram babacas, principalmente o Joey, jogando uma peça do Enigma do lago, o Yugi sendo um cara bem solitário, porém bonzinho, como é mostrado na série, que se torna um alvo fácil para a quantidade astronômica de pessoas ruins que tem nessa cidade, e a última coisa que é possivelmente uma das mais importantes, uma personagem que é muito relevante tanto no anime quanto aqui no mangá, principalmente nesse começo, a Teia, que protege o Yugi nesse primeiro momento e força os manos a devolverem a caixa pro coitado. Assim, conversar vai, conversar vem, o Yugi traz a Teia pra casa dele, que aí somos apresentados a lenda do Enigma do Milênio, que nesse caso é contado que quem montar o Enigma ganhará um poder das trevas, para que no próximo dia, um cara que diz que vai ser o guarda-costas do Yugi, chega lá e fala pra ele que ele não precisa se preocupar mais, ele vai ser o guarda-costas dele e principalmente que mesmo contra a vontade do Yugi, no final do dia, o guarda-costas leva o Yugi pro canto da escola onde eles estavam dando um sarrafo no Joey e no outro carinha que eu sempre esqueço o nome. Assim, o grupo da alegria apanhando e apanhando, o Yugi abre os braços como qualquer cena de anime dos caras tendo que proteger alguém e decide apanhar no lugar deles. Assim, o cara que não é bobo nem nada, decide arrancar uma mísera quantia pra deixar eles em paz, de 100 mil ienes. Eu não sei quanto é essa quantia aí, mas deve ser bastante dinheiro. Então, depois de ser surrado, humilhado e possivelmente ter conseguido novos amigos, o Yugi ele volta pra casa todo arrebentado, onde ele consegue terminar o Enigma, ou quase, porque falta uma peça que o babacão do Joey jogou no lago. Depressivo e desanimado porque pela primeira vez em anos o menino conseguiu chegar tão perto de finalizar o Enigma. Porém, o avô chega pra alegrar o neto com a última peça, que no caso o Joey pulou lá pro lago para buscar para ele. Isso não é contado pro menino porque o Joey não revelou seu nome, porém o avô respeita a mensagem para que o meninão coloque a última peça do quebra-cabeças e libere os poderes das trevas. Então, com isso daí feito, o avô, que não é bobo porque ficou sabendo que o menino sofreu bullying, coloca a quantia que ele precisava para pagar o bullying e até mais, para você ter uma ideia, na mochila do Yugi escondido. E agora sim vamos falar da parte que faz eu considerar o Yugi nesse começo sádico e principalmente pesado, e porque esse Yugi não foi adaptado pro anime de 2000, pelo menos não na saga original. Temos um pouco disso na saga de Orixálculos. Porém, voltando aqui, eu estou falando dos Yami no Games. Bom, nesse caso o Yugi chama uma agressão no meio da noite e oferece uma proposta para ele. Em vez de pagar só 100 mil, ele mostra a quantia de 200 mil e propõe um joguinho para ser mais divertido conseguir essa quantia, né? O cara que não é bobo por se achar fodão, por ser grande, forte e burro, quer dizer, por se achar inteligente, né? Ele aceita a proposta do Yugi, onde ele mostra o primeiro jogo que é cabuloso, meu. É bem simples a regra desse jogo. Você simplesmente tem que colocar sua mão na mesa e colocar o dinheiro em cima da sua mão, pegar uma faca e a quantidade de dinheiro que você conseguir tirar com a faca é a quantidade que você vai ter. Porém, você não pode furar sua mão. Tô chip do futuro aqui pra falar que o Yugi sim colocou uma punição e ela é bem cabreira se o cara perder o desafio. Então, cara, se você achou que esse jogo é bem estranho, comenta aí, por causa que eu acho que esse conceito é bem da hora. Eu acho que é um dos pontos fortes do autor de Yu-Gi-Oh! Fazer jogos bem interessantes, com conceitos bem interessantes.
Assim, o que acontece é bem simples. O jogo vai desembolando até que o cara, por uma ganância enorme, por causa que com certeza o Yugi trapaceou pro cara sentir muita ganância e não conseguir controlar a própria força, porque ele quer pegar todo o dinheiro de uma vez. Aí ele tenta esfaquear o Yugi, aí vem aquele lance dos poderes das trevas, e eu acho até bem de boa o jeito que o Yugi lida com ele, que no caso é simplesmente dar uma ilusão pra ele achar que folhas são dinheiro. Só que parece que isso daí é eterno, então é meio sádico, cara, porque o cara vai pensar que folhas são dinheiro pra sempre, ele não sai do lugar. É muito rabo, velho, muito rabo. Bom, dito isso, cara, o resto agora funciona bastante como uma fórmula de inimigo da semana. A cada semana vai ter um novo adversário pro Yugi lidar, além de melhorar os designs, porque sério, cara, o Joey nesse começo, pelo amor de Deus, ô coisa horrorosa, velho. Mas pelo incrível que pareça, isso não é chato, velho. Pode parecer meio chato de eu falar que ele funciona na forma de inimigo da semana, porém, os jogos, cara, são o ponto forte desse mangá, justamente por causa que cada jogo é mais estranho que o outro. Tem alguns que são melhores, tem outros que são piores, mas é um fato pra mim que todos eles são muito estranhos. E eu acho que isso torna Yu-Gi-Oh! Nesse começo tão interessante e também tão pesado, por causa que o cara não tinha filtro pra fazer jogo não, velho. Os cards surgiram na parte do Kaiba, onde acontece quase a mesma coisa. Tem algumas diferenças aqui e ali, mas eu recomendo que você leia o mangá pra você ter uma experiência melhor. Mas o principal aqui é o seguinte, no instante que chega a parte do Kaiba que fala que tem um jogo mais popular, coisa e tal, é apresentado isso em um combate, no caso, um duelo entre o Kaiba e o Yugi, o primeiro de todos. O que eu vou me ater aqui é o que ocorreu depois do surgimento dos cards do mangá, que é aí que é a parte interessante, que fez o Yu-Gi-Oh! Ser focado nisso. Que é o fato de que o pessoal tava enchendo muito o saco do Kazuki Takahashi pra ele fazer mais coisas com esse jogo, porque eles gostaram demais do jogo e eles queriam mais coisas sobre ele. Aí a Konami, que não é boba, viu a oportunidade de lucrar um bocado, eu acho que ela comprou os direitos de Yu-Gi-Oh! E é isso, foi daí que surgiu os cards em Yu-Gi-Oh! Agora, a próxima coisa que eu vou falar aqui é a evolução do traço da obra, por causa que agora que você já entendeu os contextos, é bom eu falar como foi a evolução do traço do autor. Bom, nesse caso, é bom a gente falar também da evolução do botão do inscreva-se, para você ativar o sininho e se inscrever no canal. Mas o estilo do Kazuki Takahashi parece algo mais bem exagerado, que enfatiza bem a forma mais cartunesca das expressões faciais. Pelo menos foi isso que eu senti. O meu quadro favorito nesse caso é o quadro do Yugi tendo que salvar a Teia, por causa que é muito detalhado o bandido, cara. É sério, eu acho muito interessante essa parte. Outra coisa bem importante é que parece que ele ainda estava experimentando os designs, como eu disse antes com o Joey, que sério, que design feio. É aquele negócio feio que dá pra você ver que é o personagem, só que antes dele ser o personagem. Por exemplo, quando o Yugi é possuído, só é enfatizado os olhos, além de deixar as formas mais pontudas na aparência do Yugi, para demonstrar as mudanças de um garoto para um doido psicopata. Mas de uma forma que parece um protótipo do que temos hoje. Como eu disse, o Yugi não dobra de tamanho, o que acontece quando ele vira o faraó hoje em dia. Quando eu falo hoje em dia, cara, eu também tô falando do anime que temos de 2000, eu tô falando desse hoje em dia. Eu não tô falando dos animes sérios, esse tipo de coisa. Relaxa, eu sei que ele é antigo, mas eu tô falando de hoje em dia o que a gente conhece, entendeu? Eu já tô demonstrando isso daqui pra você não comentar isso daí nos comentários, por causa que eu sei que não é o de hoje, eu só tô falando isso daí pra dar um entendimento de, opa, isso daqui é de antes, isso daqui é o que a gente viu, entendeu? Beleza? Bom, principalmente pela falta do nariz, é sério, isso me incomodou muito quando eu tava analisando o Yu-Gi-Oh! O Yugi não tem nariz nesse começo, cara, eu não sei como é que o cara pensou nisso, beleza, tô fazendo um personagem aqui, cara, vamos deixar ele sem nariz. Nossa, velho, isso me incomodou demais, por causa que deixa o personagem estranho, parece que tá faltando algo, velho. Bom, outro caso interessante é do Joey, como eu disse antes, que, cara, parece que o cara mudou da água pro vinho. Que então, agora falando das mudanças que a obra teve, parece que a cada capítulo o cara tava experimentando um pouco mais de como ele queria que fosse o Joey, sempre enfatizando um pouco mais esse tom mais pontudo, que é o que ficou como registro e marca de Yu-Gi-Oh! Pode parecer que o Yu-Gi-Oh! Deu uma regredida muito grande hoje, principalmente por causa das mudanças que ele teve, mas não regrediu exatamente. O anime Sevens, cara, que é o mais recente de todos agora, se eu tô falando de hoje, ele pode ter tirado tudo que faz a gente pensar em Yu-Gi-Oh! Tirando as cartinhas, mas o lance é o seguinte, ele não tirou. Tem bastante da essência de Yu-Gi-Oh! Só que eles precisavam inovar. Sendo bem direto aqui, o que tava acontecendo é que a gente não associava Yu-Gi-Oh! Com os outros cards de card game. E isso é um problema, por causa que quer dizer que o pessoal que consome esses card games não associa Yu-Gi-Oh! A eles. Eles acham que Yu-Gi-Oh!
virou uma coisa totalmente complicada e diferente. E considerando que empresas adoram ganhar mais, isso era uma perca de dinheiro enorme. Estavam deixando muita grana na mesa. E para resolver isso, e além de facilitar o próprio card game, porque, cara, Yu-Gi-Oh! É complicado, é complicado. Para resolver isso, eles criaram um anime chamado Sevens e o card game Rush Duels para dar uma facilitada para o público mais novo. Eles também trocaram o estilo para um estilo mais cartoonizado e também menos pontudo e mais redondo para atrair um público diferente que gosta desses outros card games. É mais nesse sentido que eles fizeram isso. Então, não teve regressão no traço, foi totalmente proposital. Essa mudança foi necessária justamente para uma competição no mercado. É bom você prestar atenção nisso, por causa que dependendo do estilo que você vai traçar, é bom você estar parecendo o estilo principal que você vai competir. Por exemplo, você quer atrair mais público, porém que gosta da mesma coisa. Para isso, você tem que se igualar ao que todo mundo tá fazendo. Você não precisa ser igual a todo mundo, mas você tem que ser parecido, porque se você for muito diferente, o pessoal vai pensar que você é uma coisa completamente diferente também. É nesse sentido que funciona o mercado. É triste, mas é a realidade. Bom, agora falando que dá pra aprender com Yu-Gi-Oh! Além desse lance da regressão falsa, vamos falar assim. Primeiramente, você não precisa ser perfeito. Por exemplo, Takahashi, cara, ele começou fazendo Yu-Gi-Oh! Mesmo que ele tivesse um traço bem interessante, ainda assim ele só determinou as coisas que ele queria pra Yu-Gi-Oh! Mais ou menos no final da obra, que ele já tinha tudo consolidado. Então, se você vai querer criar um mangá algum dia, cara, não se preocupa tanto em tentar ser perfeito ou aperfeiçoar seu traço. Vai tentando fazer isso daí aos poucos, melhorando ao decorrer que a obra tá correndo e mudando as coisas ao decorrer que você vê em necessidade. Se divirta fazendo seu mangá também, não deixe isso daí chato, por causa que criar um mangá é pra ser um hobby divertido. É claro que você pode tentar viver de mangá, mas se você transforma isso daí só num trabalho, cara, focando em tentar sempre ser competitivo, coisa e tal, você vai estar meio que se colocando numa situação de CLT, só que de uma coisa que você gosta. Então, toma cuidado. E uma coisa extremamente importante aqui, tenha a ideia geral da sua obra. O Takahashi, por exemplo, pelo que eu ouvi falar, ele teve pelo menos o que ele queria para a obra. É bom você já ter o objetivo da sua obra bem definido. Mesmo que você não tenha tudo escrito, coisa e tal, é bom você ter as coisas principais definidas, que são o objetivo da obra, o começo, meio e fim. Se você tiver isso daí, cara, eu acho que dá muito bom, por causa que se você sabe como a sua obra vai terminar e qual é o objetivo dela, fica bem fácil você traçar o resto das coisas, porque mesmo que tenha arco filler ou algumas coisas que você viu que precisava ter para desenvolver tais personagens, acaba que mesmo tendo esses desvios, ainda assim a obra vai seguir normalmente, por causa que você sabe exatamente aonde você quer ir. É mais ou menos nesse sentido. E o mais importante de todos, que eu deixei aqui para final. E o mais importante de todos, aprenda a roteirizar, porque para criar um mangá ou uma webtoon, uma das habilidades mais importantes é saber escrever boas intrigas. E não vem com essa de ir pra cima de mim, porque você e eu sabemos que o negócio fica feio demais. Então, se você realmente quer criar seu primeiro mangá e ainda acha que não é a hora, por não ter o traço ideal e a ideia perfeita, os personagens mais interessantes ou como criar um mangá propriamente dito, então, para te ajudar com isso, o patrocinador do vídeo de hoje é a Jornada do Mangaka BR, que te dá o poder de transformar todas as suas ideias em mangá que as pessoas realmente podem gostar, mesmo que você ainda não esteja satisfeito com o seu traço atual, passando por todo o processo de criação do mesmo, desde a ideia até a sua publicação. E sim, você vai saber como fazer bons personagens e quadrinizar no processo, com aulas práticas e bem estruturadas, para que você consiga criar o seu primeiro mangá sem se preocupar com a pressão da tela em branco ou se a obra realmente está boa na hora do vamos ver. Bom, eu deixei o link aí na descrição, no comentário fixado, então não perde tempo e já comece a sua jornada para se tornar um mangaka aqui no Brasil, hoje, e lançar seu primeiro mangá. Mas calma, cara, não acabou não, velho. Tem mais uma coisa muito extremamente importante que eu tenho que falar aqui, né? É como você pode fazer para tirar uma graninha com o seu mangá ou a sua obra. Eu mostro isso daí nesse vídeo aí na tela, que eu falo como você pode ganhar dinheiro mesmo com poucos seguidores, onde eu conto como você pode divulgar sua arte da forma certa e 3 maneiras que artistas mais iniciantes fazem para ganhar dinheiro. Então é isso,